Muito bem, nós estamos gravando mais um vídeo e esse vídeo que eu vou gravar aqui, nós vamos tratar de um assunto muito sério, que eu falei um pouco no vídeo anterior que eu gravei, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. E eu quero deixar aqui bem claro que o que a cúpula da Igreja Universal, os seus líderes, tem praticado é exatamente isso. Eles têm pecado contra a igreja, pecado contra o Espírito que está dentro da igreja, que é o Espírito Santo. E isso é bem simples de entender e de compreender. Você já viu e já ouviu vários áudios e vídeos de declarações movidas por extrema ganância e avareza para tentar obrigar as pessoas a participarem de suas práticas e sacrificarem, que são coisas absurdas. E na verdade, no último vídeo, o Bispo Clodomir, você já deve ter assistido esse vídeo, que eu coloquei no vídeo anterior que eu gravei, que ele diz o seguinte, que as pessoas que acham que têm o Espírito Santo, mas se elas não sacrificam, não participam da fogueira santa, melhor dizendo, ele quer dizer isso, ele disse que essas pessoas estão enganadas. E que dentro delas existem um espírito do diabo. Então, a pessoa que está dentro da instituição universal ou qualquer outra denominação, se ela não sacrifica ou não faz a fogueira santa, essas pessoas, ele quis dizer que não tem o Espírito Santo. Todas as pessoas que não praticam o que eles pregam, ele quer dizer que elas não têm o Espírito Santo, mas que dentro delas existe um demônio. E isso ficou bem claro. Então, olha a que ponto chega a ganância, a avareza e o apego ao dinheiro. Porque tudo isso tem um motivo: dinheiro. E você veja que não é um engano, ele não está falando enganado, porque isso não é simplesmente falta de conhecimento. Não, ele tem certeza, ou as suas palavras são bem claras. Ele está dizendo bem claro que as pessoas que não participam, dentro delas existem demônios. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. A Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo e do pecado para a morte. Para a gente começar, vamos ler aqui a Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 28, Jesus ele tinha curado ou libertado um jovem possesso por um espírito, e quando os fariseus viram aquilo, eles disseram o seguinte, que Jesus expulsava, operava os milagres, expulsava os demônios, não pelo poder de Deus, mas por causa do maioral dos demônios. Quer dizer, eles disseram que Cristo, dentro dele, não habitava o Espírito Santo, mas quem operava através de Cristo era um demônio. Você vê que as palavras são as mesmas, né? O bispo, o líder da Universal, um dos líderes da Universal disse, o bispo Clodomir, que dentro das pessoas que não sacrificavam tinha demônio. E você vê que os fariseus foram na mesma direção. Disseram que Jesus não expulsava os demônios pelo poder de Deus, mas porque dentro dele, dentro de Cristo,
tinha o maioral dos demônios. Olha só o que Cristo ele disse aqui. Em verdade, vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, qualquer pecado que cometemos, seja ele qual for, Cristo nos perdoa, porque foi para isto que ele morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida. A nossa dívida está paga, os nossos pecados estão perdoados. Os nossos pecados de ontem, de hoje e os nossos pecados que ainda vamos cometer. Cristo já nos perdoou. Ele já nos purificou com seu sangue. Mas ele deixa bem claro aqui que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, quer dizer, aquele que pecar contra o Espírito Santo, ele vai ser réu do pecado eterno, para sempre. Quer dizer, não tem perdão. Agora, vamos entender aqui. Quando eu peco contra o Pai, que é Deus, nós temos o Filho para interceder por nós. Se eu peco contra o Filho, eu tenho o Espírito, que é o Espírito Santo, para interceder por nós. Mas quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, quem vai interceder por ela? Então aqui ele diz que não tem perdão. Agora, que pecado é esse? Eu já expliquei agora há pouco, um pouco sobre o que o líder da Universal cometeu. Agora vamos explicar isso aqui. Os fariseus disseram que, e um detalhe, você vê aqui que o único, ou os únicos, que podem cometer este pecado são aqueles que são conhecedores da verdade, ou conhece a letra, conhece a Bíblia. Porque quem cometeu esse pecado no passado foram os fariseus, os conhecedores da lei. Então, não é qualquer pessoa que vai cometer este pecado. Os mais prováveis são os líderes religiosos. E nós vamos mostrar aqui por quê. Por quê? Você já sabe que é de costume, isso já vem de longo tempo, quando uma pessoa sai da instituição, seja ele pastor, principalmente pastores e bispos, é de costume dos líderes dizer que essa pessoa está endemoniada. Você sabe disso. Eles dizem que a pessoa está perturbada, caída, endemoniada, porque saiu da instituição. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que eles dizem está endemoniada porque saiu da instituição, se dentro dela habita o Espírito Santo, então eles estão cometendo uma injustiça e um pecado. Porque os fariseus disseram que Cristo tinha demônio, mas Cristo ele tinha o Espírito Santo. E quantas pessoas que saíram da instituição que têm o Espírito Santo? Porque não é religião ou instituição que faz com que a pessoa tenha ou não o Espírito Santo. Isso é uma escolha pessoal da pessoa. E Jesus disse que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Basta a pessoa crer e buscá-lo. Então, quantas pessoas já saíram da Igreja Universal do Reino de Deus? Saíram, não participam mais dessa prática que eles ensinam, e são pessoas que têm a sua salvação, estão salvas, que são cheias do Espírito Santo, mas eles dizem que elas têm demônios.
Não foi isso que os fariseus falaram? Que Cristo tinha demônio? Então, quando os líderes dizem isto, que a pessoa tem demônio, mas dentro dela tem o Espírito Santo, eles estão cometendo o mesmo pecado que os fariseus cometeram na época de Cristo. Você quer ver o exemplo? Quando nós gravamos os vídeos e mostramos as mentiras, as heresias, a prática que as religiões estão praticando hoje, que é algo totalmente errado e deturpado da Bíblia, eles dizem que nós somos perturbados, que nós temos demônios. Só que, peraí, vamos ver uma diferença aqui. Vamos falar de mim aqui. Eles podem até dizer que eu sou perturbado, mas eu não pratico o que eles praticam, porque eu não bebo. Eles bebem. Eles dizem que nós temos demônios, mas eu não bebo, eu não tenho vício. Aliás, eu nunca bebi. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Eles se prostituem. Eu nunca me prostituí. Eles dizem que nós somos perturbados e que nós temos demônios, porque nós saímos da instituição universal. Mas eu nunca traí a minha esposa. Eu sou casado há 21 anos e eu nunca traí. E a maioria dos líderes praticam isto. E isso está aí para todo mundo ver. Mas eles dizem que nós temos demônios. Então, eles estão cometendo o mesmo pecado que os fariseus cometeram. Está dando para você entender o que eu quero explicar para você? Eles estão cometendo um pecado direto contra o Espírito Santo. Porque dentro de nós habita o Espírito de Cristo. E foi esse Espírito que habita dentro de nós que abriu os nossos olhos. Porque o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, olha o que ele disse, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. Então, o Espírito Santo que habita dentro de nós foi que abriu os nossos olhos, foi que nos despertou, que nos fez enxergar, que nos libertou. Mas eles dizem que nós temos demônios, porque saímos da instituição. Então, compare. Porque eu não pratico o que eles praticam. Então, eles estão cometendo o mesmo pecado que os fariseus cometeram. E outra, não é engano, eles não estão enganados. Eles estão cientes do que eles estão falando. E continuam praticando isso. Porque isso vem há muitos anos que é praticado isso. Desde quando eu entrei, na época, se eu não me engano, na década de 90, 1990 mais ou menos, a gente já ouvia falar nisso. Não saiu porque está com demônio. Ah, pecou porque está com demônio. Ah, saiu de pastor porque está endemoniado. Não, deixou de ser obreiro porque está perturbado, está caído. Você vê que são palavras agressivas e continua ano a ano nessa prática. Eles não mudam. E sabe por que eles não mudam? Porque eles estão certos. Eles estão certos do que eles dizem. Porque eles estão julgando. Eles se acham no direito de julgar a todo mundo. Eles se acham no direito de dizer que a pessoa está endemoniada, que a pessoa está caída, que a pessoa está perturbada. Então, eles estão cometendo um pecado direto contra o espírito que está dentro destas pessoas. Então, olha o pecado contra o Espírito Santo. E não para por aqui. Eu acho que até aqui está bem esclarecido. O trabalho, agora vamos continuar falando. O trabalho
além disto que eles fazem, de blasfemar contra aqueles que saem, endemonizar aqueles que saem, derrubar aqueles que saem, denominar como caídos aqueles que saem. Além disso, o trabalho que é feito na instituição tem impedido de muitos verdadeiramente conhecerem a Deus. E eu vou provar isso na Bíblia aqui para você. Isso aqui é o pecado direto contra o Espírito Santo. Quando eles julgam e dizem que uma pessoa está endemoniada, quando na verdade dentro dela habita o Espírito Santo. A Bíblia fala aqui no livro de Mateus, vamos acompanhar. Mateus no capítulo 18, Mateus capítulo 18, diz o seguinte, Mateus capítulo 18, no versículo 6, a Bíblia fala dos tropeços. Olha se não é isso que acontece dentro da instituição, dentro das religiões. Olha aqui, diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Quantas pessoas que vão até a Universal porque elas creem, elas acreditam. Quando a pessoa vai a primeira vez, ela vai porque ela quer. Claro que ela está indo movida por vários problemas que ela está passando, mas existe muita gente ali que está indo porque ela quer buscar a Deus, ela quer conhecê-lo. Olha o que a Bíblia fala aqui. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ali no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, aqui também é um pecado para a morte. É um pecado sem perdão. Porque ele está dizendo que qualquer que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, olha, e quanta gente tem tropeçado por causa do trabalho que é feito dentro da Universal. Quantas pessoas têm saído da instituição por causa dessa inspiração diabólica que foi criado dentro da igreja, que chama-se sacrifício. Quantas pessoas têm largado, têm deixado, têm abandonado o Evangelho por causa disso? Se a pessoa sai e procura outra denominação que realmente prega a verdade, tudo bem. Ela se livrou. O Espírito Santo a libertou dessa mentira e dessa escravidão. Mas o problema é quando existe muita gente assim, que fica desiludida e desacreditada de tudo por causa do trabalho da Universal. Eu já vi muita gente falar assim: não, eu não vou mais em igreja nenhuma, porque eu já fui enganado, eu já fui iludido, me assaltaram de mãos armadas, tiraram tudo que eu tinha, eu perdi tudo. Quantas pessoas estão tropeçando por causa do trabalho que vocês têm ensinado para o povo? A Bíblia diz que melhor fora que essa pessoa pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no seu pescoço e se lançasse na profundeza do mar. Agora, olha o que fala mais aqui. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Agora, preste atenção aqui. Não somos nós que estamos escandalizando. O escândalo vem de vocês. Vocês que pregam a mentira, a heresia.
Vocês que por causa de toda a ganância que existe dentro de vocês, têm inventado esse evangelho segundo vocês mesmos. O evangelho que é pregado dentro da Universal chama-se evangelho segundo a Universal, não segundo a Bíblia. É por causa desse evangelho que vocês têm pregado que muitos pequeninos, como diz a Bíblia, têm tropeçado. Quantos têm ido para o inferno por culpa de vocês? Por causa da mentira? E está bem claro, existem áudios aí que vocês já viram, do bispo Romualdo, por exemplo, ele dizendo claramente que as campanhas não é para abençoar o povo. Olha o pecado contra a igreja. Mas sim para crescer financeiramente a igreja. Vocês estão cometendo aqui um pecado direto à igreja. Quando eu digo a igreja, são os salvos, os escolhidos. Vocês até aqui estão cometendo dois pecados que eu já falei. Um, contra o Espírito Santo. Quando vocês dizem que as pessoas são endemoniadas e perturbadas e caídas porque saíram da instituição. Mas dentro delas existe o Espírito Santo. E aqui, o outro pecado da morte, que é contra o Espírito Santo também. Porque quem habita dentro da igreja é o Espírito Santo. E vocês têm enganado a igreja. Vocês têm enganado o povo que tem ido para buscar a Deus. Eu sei que tem uma multidão que já aderiram ao trabalho de vocês. E que não estão sendo enganadas por vocês. Não, é isso que eles querem mesmo. Mas existem pessoas aí que Deus escolheu e tem um plano da salvação. E muitos estão tropeçando e desistindo de buscar e de servir o Evangelho por causa de vocês. Isso você pode ter certeza. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e eu vou continuar falando sobre isso. Vou gravar mais um vídeo falando sobre este pecado, o pecado contra o Espírito Santo. Tá legal? Você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Gilardo e estive anos e anos dentro da instituição e nesse vídeo eu estou falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é cometido pela cúpula da Igreja Universal. Se você gostou desse vídeo, dê um ok, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, compartilhe para os obreiros, para os pastores. E se inscreva no meu canal também, tá bom? Que Deus abençoe a todos.